Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 19. Mateus 19, do versículo 16 ao versículo 24. Mateus 19, do versículo 16 ao 24. Esse é um encontro que Jesus teve com um jovem, e certamente você já deve ter lido, tem conhecimento sobre esse texto. E esse texto ele fala sobre um homem que queria compreender a conversão, porque ele estava em busca de salvação. E Jesus, nesse texto, ele nos ensina a respeito de algumas coisas que todo convertido precisa passar. E é importante a gente ouvir sobre isso, porque, por exemplo, um automóvel, pelo menos de 6 em 6 meses, ele precisa passar por uma espécie de avaliação, às vezes precisa consertar alguma coisa, ajustar uma outra coisa, e a gente chama isso de revisão. Então você que é convertido, você olhe para essa mensagem e considere algumas coisas que talvez você precisa fazer uma revisão na sua vida. E se você ainda não é convertido, essa palavra vai ser para que você possa entender as implicações, ou posso dizer assim, algumas coisas que precisam caracterizar a vida de todo homem e mulher que quer entregar a sua vida a Cristo. Mateus 19, do 16 ao 24, diz: Eis que alguém que se aproximou de Jesus lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido, que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo a verdade, difícil um rico entrar no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, que é conhecedor de todas as coisas, que sonda o nosso coração e sabe exatamente aquilo que nós precisamos ouvir hoje, que essa palavra, meu Deus, alimente a nossa alma, o nosso espírito, e nos capacite, nos prepare para vivermos uma vida que te agrada. Assim oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Jesus era sempre cercado de pessoas que queriam curas, pessoas que queriam conhecer o conteúdo do seu ensino, pessoas que estavam observando por curiosidade, pessoas que olhavam Jesus para criticar, para encontrar uma falha, para encontrar um erro. Mas existiam pessoas que queriam salvação. E essas pessoas, todas essas pessoas que encontraram-se com Jesus, nem todas elas conseguiram ser salvas. Não porque Jesus não podia salvar, mas porque elas verdadeiramente não entregaram as suas vidas, não confessaram como Senhor, como Salvador. E às vezes eles saíam com a parte da bênção, mas não saíam com a bênção mais especial, que era a salvação. A Bíblia conta a história de 10 leprosos que se encontram com Jesus e que são curados pelo Senhor, mas que somente um volta para agradecer, e ao voltar a agradecer, ele não somente sai com a sua cura, mas ele sai também com a sua salvação. A Bíblia conta a história de uma mulher que queria se encontrar com Jesus e sofria de um fluxo de sangue,
E ela diz que se eu somente tocar nele, serei curada. E ela toca, ela é curada, mas a fé daquela mulher leva ela não somente a ter a cura física, mas também a ter uma transformação espiritual e se tornar uma nova criatura. Por que eu estou falando isso? Porque, queridos, você precisa entender que o fato de você se encontrar com Jesus não significa que você foi salvo, ou você é salvo. Peraí, pastor, você está dizendo assim que eu perdi a salvação? Não, eu estou dizendo que se você não passou por alguns processos, ou não tem desenvolvido alguns processos na sua vida, talvez você saiu apenas com uma parte da bênção, mas não saiu com uma vida transformada, uma conversão de verdade. Ao questionar esse jovem rico, Jesus estava levando a refletir sobre as transformações que seriam necessárias acontecer na sua vida. Esse homem precisava passar por algumas transformações que exigiriam uma decisão imediata dele, mas também exigiria uma decisão a longo prazo dele. Porque quem caminha com Jesus não somente se compromete no dia da sua conversão, mas se compromete todos os outros dias da sua vida também. Eu compreendo, queridos, que um convertido que não é transformado, de fato, ele não se converteu. E que você fala, pastor, que loucura é essa? Um convertido que não é transformado, não se converte. É convertido ou não é? Eu estou usando a expressão de convertido, mas aquela pessoa que disse, que entregou a vida a Jesus, se de fato ele não mudou, ou não tem colocado isso diante do Senhor para ser transformado, para ser transformada, possivelmente essa pessoa, ela não se converteu. Talvez ela ficou admirada com a palavra do Senhor, e aquilo trouxe algum tipo de emoção para ele, para ela, ou talvez ela foi tocada fisicamente, recebeu a cura, e uma vez que ela disse que entregou a vida a Jesus, na verdade ela estava entregando o corpo a Jesus, ela não estava entregando a vida dela. Talvez ela estivesse entregando os problemas dela a Jesus, mas não estava entregando a vida dela a Jesus. Talvez ela estava entregando um plano a Deus, Senhor, abençoe esse plano, mas na verdade ela não estava entregando a vida a Jesus. É importante a gente considerar isso aí. Nossa igreja é uma igreja que, graças a Deus, tem muitos novos convertidos. E você que é um novo convertido precisa compreender de fato isso. Então hoje eu quero falar sobre transformações necessárias de um convertido, de alguém que assumiu o compromisso com o Senhor, de alguém que o nome dele está escrito no livro da vida, de alguém que, ao se arrepender, a Bíblia diz que houve uma celebração no céu. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que todo convertido passa por uma transformação, e a primeira transformação do novo convertido é uma transformação espiritual. A primeira transformação de qualquer convertido é espiritual. Então, quando esse jovem ele questiona Jesus, ele pergunta a respeito do que ele precisava fazer para herdar a vida eterna, para ter a vida eterna. Jesus começa a questionar se ele conhece a palavra, se ele conhece os mandamentos, se ele conhece o conjunto de princípios estabelecidos por Deus para alguém que verdadeiramente queria abraçar o reino de Deus. E queridos, isso implica, na verdade, como diz a própria palavra, em reconhecer que é pecador. Porque o primeiro impacto espiritual que a gente sofre é: eu sou pecador, e a vida que eu estou levando, de fato, não me levará até um encontro com Cristo. E não é somente eu sou um pecador, mas eu sou um escravo do pecado. Porque pecador, todos nós somos, nós pecamos. Claro que fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas constantemente nós precisamos confessar os nossos pecados, precisamos nos arrepender desses pecados como um sinal de um coração verdadeiramente rendido a Cristo. Então, 1 João 1,9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A palavra do Senhor vai dizer que se confessarmos com a nossa boca e crermos no nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor,
É o processo de transformação espiritual que a gente inicia. Então, a primeira coisa é reconhecer Cristo. Olha, a primeira coisa é reconhecer que eu sou pecador e que eu preciso me arrepender dos meus pecados, que a vida que eu estou levando não dá mais para levar, que o caso que eu estou tendo eu não posso continuar mais, que a desonestidade que eu ando tendo eu não posso continuar mais, que a minha vida de libertinagem que eu tenho eu não posso mais continuar. Ou seja, um arrependimento não é aquele que confessa o pecado, mas a Bíblia diz que aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Ou seja, a misericórdia de Deus, ela é derramada na vida daquele que comete o pecado, se arrepende e deixa. Esse é um sinal de alguém que está nesse processo de transformação espiritual. Uma outra coisa que também está embutido nisso, é como se fosse uma moeda com duas faces, né? Não tem como separar uma coisa da outra, é o arrependimento, mas também o reconhecimento de Jesus Cristo é o único Senhor, e o único Senhor e suficiente Salvador. Ou seja, eu não preciso de mais outra coisa, eu não preciso pagar uma promessa, eu não preciso subir uma escadaria de joelho, eu não preciso mais me dobrar a qualquer outra pessoa, a não ser ao próprio Cristo. Então, eu me arrependo dos pecados, a transformação espiritual, há um arrependimento dos meus pecados, mas há também um reconhecimento de que tem alguém que está conduzindo a minha vida. Ou seja, a minha vida não é mais conduzida segundo os meus propósitos, sobre o que eu acho, ela é conduzida segundo a palavra. É por isso que toda a igreja batista vai dizer que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Ou seja, na Bíblia, aquilo que lemos, nós cremos, e aquilo que cremos, nós praticamos. Eu aprendi com a preleitora que a gente tem que falar só a palavra pela metade, para vocês poderem participar também. Então, queridos, pastor, como é que eu sei que eu sou um convertido e que eu estou nesse processo? Você já confessou a Jesus os seus pecados? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você tem Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Então, está bem, começou bem. O processo de transformação espiritual iniciou na sua vida. E por que eu digo iniciou? Porque é um comprometimento que nós temos com Cristo todos os dias. Porque uma coisa é nos arrependermos dos pecados que nós praticamos, mas outras coisas é enfrentarmos as tentações que virão. Porque o que não faltará são tentações, são propostas diabólicas para que nós possamos voltar a nos comportar como um velho homem. E não nos faltará propostas para isso. Não nos faltarão amigos para nos convidar a fazer coisas que nós não devemos fazer. Não nos faltará grupinhos em que de alguma maneira tentará poluir a minha mente para me tirar do caminho do Senhor. Então, e além da nossa inclinação carnal, porque fomos contaminados desde o Éden pelo pecado original. Então, todo novo convertido precisa entender que a transformação espiritual não somente é necessária, mas ela é fundamental. Uma pessoa que não iniciou um processo de transformação, a se arrepender dos seus pecados e a ter Jesus como Senhor e Salvador, não é convertido ainda. Você pode ter sido curado pelo Senhor, você pode ter sido abençoado financeiramente, você pode ter, encontrado a pessoa da sua vida e você orou e Deus fez isso. Você pode ter, passado por qualquer tipo de milagre, por mais extraordinário que fosse. Mas se você não se arrependeu dos seus pecados, nem tem Jesus como Senhor, você ainda não é um convertido. Então, pastor, passei nisso aí, ok. Mas a vida do cristão, ele não é um rio parado, ele é um rio corrente. Ele é uma água que corre. Ele é algo contínuo, ou seja, eu já me arrependi, eu já me converti. O que falta mais, pastor? Não é o que falta mais, é o que precisa continuar na sua vida.
E o segundo ponto que eu destacaria aqui é uma transformação racional. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, como é que se dá o conhecimento? Claro que existe naturalmente uma revelação espiritual. O Espírito Santo nos revela às vezes a palavra que a gente não compreende. E é por isso que é importante essa transformação espiritual. Mas na caminhada a gente vai sendo convencido pelo Espírito através da palavra que algumas coisas precisam mudar nos meus pensamentos. Gostei, estou achando legal. Só falta dizer, fala para a pessoa do seu lado. Mentos. Queridos, se você tem um mentos, me dê aí que eu quero. Queridos, esse jovem, ele questiona o Senhor a respeito da salvação. O que eu posso fazer para herdar a salvação? Então o Senhor Jesus apresenta a palavra para ele. E ao apresentar a palavra para ele, fala assim: olha, você compreende isso? Você está entendendo qual é a sua responsabilidade mínima ao se comprometer comigo? Ele fala assim: isso eu faço desde a minha mocidade. E aí o Senhor lhe dá um outro desafio, e ele compreende, e ao raciocinar o que Jesus estava pedindo para ele, que ele precisava deixar a riqueza, deixar aquilo que para ele era importante, ele pensa assim: olha, eu entendi o que o Senhor está dizendo, e a esse respeito eu não vou dar mais um passo. Na verdade, ao questionar esse jovem, Jesus estava dizendo assim: você tem certeza que você compreendeu a palavra de Deus? Você tem certeza que de fato você é uma pessoa que já adquiriu aquilo que eu poderia chamar de características ou qualidades que um novo convertido tem? Você de fato compreendeu a palavra? É o que eu pergunto para você: você de fato compreendeu a palavra? E você de fato compreendeu a sua responsabilidade como alguém que se converteu? Ou seja, como alguém que deixou o caminho de pecado e agora está caminhando em direção a Cristo? Você tem consciência disso? E como é que eu vou provar isso? Com minha vida. A palavra do Senhor nos diz que quando conhecemos a verdade, e o conhecer é ser possuído, ou seja, é ser alimentado por essa verdade, ela nos liberta. Eu lembro que quando eu era pequeno, a gente ia tomar tinha as vacinas, né? Fica imaginando aquela vacina de pistola no braço de um, puf, vem o próximo, puf, puf. Você tomou aquela pistola, né? Era um braço do outro. Gente, eu não sei como é que não saía contaminando, não sei como era. Mas tinha uns comprimidinhos. Eu lembro que um dia que eu fui lá, tinha 2 comprimidinhos para comer. E eu lembro que aí ela botou 2 comprimidos, e aí eu tomei. E quando chegou lá fora, eu cuspi. E aí eu lembro que quem me levou nesse dia foi meu irmão. Ele falou assim: oxe, tu cuspiu o comprimido, homem? E eu pensei que ele ia embora. Vamos voltar lá. Lá vai, agora ter que engolir o comprimido de novo. Tem muita gente que é mais ou menos assim: ele conheceu a verdade, ela conheceu a verdade, mas não digeriu a verdade. Ela conheceu a palavra, ele entendeu, ele raciocinou e disse: eu entendi o que Deus espera de mim. Eu entendi qual a transformação racional que eu preciso passar, mas eu não estou disposto a experimentar isso. Eu entendi, Senhor, os mandamentos que o Senhor está falando aqui. Eu estou entendendo isso desde criança. Eu entendi isso aqui. Eu entendi que o Senhor está dizendo para mim: olha, você precisa vender tudo que você tem e me seguir. Eu entendi, mas
eu não vou fazer isso. O fato de você compreender a Bíblia de capa a capa, entender as histórias, entender todas as narrativas da palavra, entender grego, hebraico, entender qualquer, não te faz um convertido. Porque uma pessoa na Bíblia que era conhecedor, super conhecedor da palavra, era o apóstolo Paulo. Zeloso. Mas ele não compreendia a essência dessa palavra. A compreensão da palavra de Deus é fundamental para que verdadeiramente sejamos transformados e não somente nos tomarmos uma decisão movidos pela nossa emoção. Pastor, eu não gosto de alguém que se converte e vem chorando. Bem, Jesus gosta. Se você não gosta, mas nem todo convertido precisa vir chorando. Às vezes ele vem e ele se joga no chão, porque ele reconhece o estado de pecador que ele é. Mas às vezes ele se joga porque ele está triste com alguma coisa só, e ele quer somente um dia feliz na presença de Deus, mais nada. Então, todo novo convertido, ele vai passar por um processo de transformação no seu racional. Ele vai ler, é por isso que um crente, ele precisa ler a palavra. Se eu não ler a palavra, meu irmão, como é que eu vou compreender a vontade de Deus? Como é que eu vou saber que o que o pastor está pregando, o que aquela pessoa na internet está pregando é verdade? Como é que eu vou saber instruir os meus filhos, instruir a minha esposa, o meu esposo, ser um influenciador de Deus aqui na terra? Como é que eu vou conseguir evangelizar alguém na faculdade, especialmente num lugar como aquele que é cheio de pessoas com tantas teorias e tantos conhecimentos? Então, o novo convertido, ele necessita passar por esse processo de transformação racional. A sua mente precisa ser uma mente de Cristo. O apóstolo Paulo, ele passou por esse processo. A palavra nos diz que nós devemos oferecer a Deus um culto racional. Um culto racional não é aquele assim, olhando para Cristo. Não. Pode ser assim, mas ser sério, semblante fechado, sério no sentido das emoções, não significa que isso é um culto racional. Você pode estar cantando com raiva. Um culto racional é aquele que eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o porquê eu estou fazendo, e eu sei quem me instrui, ou seja, quem me envolveu nisso, quem me levou a viver assim. Então, quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos oferecer a Deus nosso culto racional, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é porque a gente precisa saber o que nós estamos fazendo. Então, você que é novo convertido, você precisa continuar, não somente lendo a palavra, mas estudando a palavra, compreendendo as verdades que aqui estão escritas. Não basta somente dizer que é de Jesus. Você tem que ler essa palavra. Todo novo convertido, velho convertido, todo convertido precisa compreender que há uma transformação no seu racional que Deus quer fazer. Primeiro, Ele vai te convencer através do Espírito Santo que você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa ter Jesus como Senhor e Salvador, mas depois você vai ter que entender que essa caminhada você vai precisar viver alinhado com a palavra de Deus. Em terceiro lugar, queridos, a terceira transformação necessária na vida de um convertido, eu coloquei essa expressão física, mas eu quero que você compreenda o que é que eu quero falar sobre física. Você vai dizer assim, pastor, se é transformação física, vamos se converter, né? Talvez você pensou isso aí, mas eu já estou orando pela misericórdia de Deus na sua vida. Pare de falar do seu irmão, e principalmente do seu pastor que está mais cheinho. Querido, eu estou falando de uma transformação física em que sentido? Eu estou falando de transformação física no sentido, ou seja, é um Deus que mudou o meu espiritual, é o Deus que mudou o meu raciocínio, mas é o Deus que vai mudar a minha direção, o meu físico. Você é um corpo.
E esse corpo, a Bíblia diz que é templo do Espírito Santo. Nossa, se esse corpo ele é templo do Espírito Santo, nós devemos dizer aquilo que o apóstolo Paulo diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu sou templo do Espírito Santo, é aquilo que o apóstolo Paulo diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Por quê? Porque agora habita em mim o Espírito Santo. Então, quando esse jovem, ele questiona Jesus, Jesus lhe fala sobre a palavra, Jesus lhe instrui sobre a aplicação disso, o que é que ele precisaria? Abrir mão. E Jesus fala assim: agora vem e me segue. Vem e me segue. Se a transformação precisasse ser somente espiritual, me arrependi dos meus pecados, agora eu vou seguir minha vida. Não tem como. Não tem como alguém que entregou a vida a Jesus, se arrependeu dos seus pecados, continuar no mesmo caminho. Ele vai mudar de caminho, porque ele quer estar onde o seu Senhor está. Ele quer viver o que o Senhor lhe instruiu a viver. Porque se uma vez convertido, cada um seguisse o seu rumo, como é que as pessoas iriam se converter? Se a Bíblia diz que como ouvirão se não há quem pregue? E qual foi a agência que o Senhor deixou sobre a face da terra para que pudesse espalhar a palavra de Deus? A igreja do Senhor. Jesus falando, se a igreja não fosse importante, ele não teria tido esse diálogo com Pedro. Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificará a minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Se a igreja não fosse importante, não haveria aquela reunião dos discípulos após a ascensão de Jesus, onde foi substituído Judas. E ao ser substituído Judas, a igreja deu continuidade. Se aquilo não fosse importante, se a igreja não fosse importante, a Bíblia não falava que os cristãos se reuniam na igreja, ou seja, no templo, e de casa em casa. Ou seja, é preciso ter essa conexão. Se a igreja não fosse importante, a Bíblia não chamaria a igreja de corpo de Cristo. Então escute uma coisa, meu irmão. Essa transformação física tem a ver com redirecionamento da nossa vida. É mais ou menos assim: Deus transformou o meu espiritual e hoje eu compreendo que eu sou um pecador e que eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu compreendo que só existe um que pode me salvar, é Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor. Mas eu preciso agora redirecionar a minha vida. A Bíblia diz que aquele que roubava, não roube mais. Não pode fazer. Como é que eu sou um novo convertido e eu continuo fazendo as coisas do velho convertido? Como é que antes de ser convertido, a minha vida, eu não podia ver uma fofoca que eu ia em direção à fofoca? Já viu aquela velhinha? Fala, tem uma fofoca para lhe contar. Você gosta de fofoca? Não gosto de fofoca não. Que fofoca? Porque tem gente assim. Queridos, ontem eu tive a oportunidade de falar no aniversário ali da autarquia aqui de Serra Talhada, faculdade. E eu estava ali me preparando para falar. Eu não sou muito assim, desse assim, e na hora Deus mudou a mensagem. Mas, queridos, interessante que na hora Deus fala assim: dá o seu testemunho aí. E, gente, tinha alguns professores que foram os meus professores na época que eu era. Eu lembro que eu falei assim: olha, irmão, olha, Deus. Aí eu falei que, falando sobre o mestre dos mestres, e eu falei: e Jesus agora é o mestre da minha vida. Ele semeou a graça, a misericórdia na minha vida, e Ele mudou. E eu comecei a falar sobre isso. E eu falei assim: olha, eu era um dos piores alunos da sala. E eu lembro que quando os professores se reuniam, eles perguntavam assim: tu pegou Mauro? Quando eu falei isso, uma professora falou, disse: era desse jeito.
Dona Vilma, Jurubeba, era desse jeito. E depois, quando terminou, ela veio, me parabenizou e tal. E queridos, eu não posso mais ser o pior aluno da sala. Se eu uso drogas, eu não posso continuar usando drogas. Se eu me prostituo, eu não posso continuar me prostituindo. Eu não posso continuar frequentando o mesmo ambiente em que o diabo reina. Não posso. É exatamente nesse aspecto que eu preciso compreender se realmente eu sou ou não convertido. Ah, pastor, mas o senhor não peca? Pecar eu peco, às vezes eu caio numa tentação. Mas aquilo não pode mais caracterizar a minha vida. Ou seja, eu não podia voltar a estudar e os professores se reunindo perguntando de novo assim: tu pegou o Mauro porque aquele menino ali é horrível. Não pode mais. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ou uma vida nova nos foi dada. Todo convertido agora precisa colocar Jesus como prioridade. Quando pensamos em Jesus como prioridade, não podemos esquecer que a igreja do Senhor é a sua noiva. E um cristão sem comprometimento com a igreja do Senhor ainda não se deixou ser transformado nessa área. É para você que eu estou falando, que não está envolvido com a sua igreja, você é só um frequentador. Ei, escute uma coisa, essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Quando Jesus fala para ele assim: ó, você vai ter que vender o que você tem, e tá bom? Não. Ele fala assim: você vende tudo, você obedece os mandamentos, você vende tudo que você tem, e agora você me segue. Jesus ia ensinar aquele jovem a não depender, a não ter o dinheiro como o Senhor da vida dele, mas ter Deus como seu Senhor. Como é que ele iria aprender isso? Vendendo, fazendo um voto de pobreza, e desesperado porque vendeu tudo que tinha e agora está desesperado? Não, Jesus está dizendo assim: vende tudo e agora vem e segue, que eu tenho uma vida nova para te ensinar. Porque tudo que aquele homem tinha era uma vida religiosa e um montão de dinheiro guardado, e mais nada. Ou seja, perder o dinheiro era perder a vida. Mas um cristão, ele pode não ter um centavo no bolso, mas ele crê que ele tem todas as 8.000 promessas que tem na palavra do Senhor. Então, queridos, escute uma coisa: é preciso haver uma transformação física, ou seja, um novo direcionamento na minha vida. Quando Jesus disse para ele deixar tudo, era porque essa transformação da direção precisaria passar por um sacrifício. E se você não sabe o que é sacrificar na sua vida de convertido, talvez você ainda não saiba o que é realmente ser convertido. Porque não existe, irmão, caminhar com Jesus sem sacrifício. É a mesma coisa de você querer casar e não querer renunciar. Eu lembro que quando eu casei com Mi, eu falava assim: não, mas o meu e-mail é pessoal. Não, mas isso aqui é pessoal. Isso aqui é pessoal. E aí eu falei, aí eu fui para uma conferência e estava pregando lá o pastor José Gonçalves. E ele falou assim: feliz de um homem que tem uma mulher bisbilhoteira na sua vida. Aí eu falei: meu padrinho Cis. Não falei isso, né? Mas, meu Deus, só faltou me fazer assim, ó. Não fez isso, não. Mas a partir daí, Deus me despertou para uma verdade. Não tem segredo com esposa não, meu irmão, com esposo não. Se você anda em segredo,
de fato você ainda não abraçou o matrimônio. Pastor, nenhum segredo não. O que ela perguntar eu tenho que responder. O que ela quiser ver eu tenho que mostrar. Então, por que eu estou falando isso? Porque assim na vida conjugal eu preciso renunciar a muitas coisas. Na vida espiritual eu preciso sacrificar algumas coisas. Aliás, a minha vida é um culto. E esse culto precisa ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, um novo convertido, ou um convertido, vamos falar novo, para você não pensar que é somente os convertidos, mas um convertido, ele precisa estar aberto a se sacrificar. Ele precisa dizer assim: eu vou sair desse trabalho, porque se para trabalhar aqui eu preciso viver em pecado, eu não vou continuar aqui. Se para continuar aqui eu preciso ficar mentindo, e esse é um critério, por favor, me demita. Pelo menos para pegar o seguro-desemprego. Me demita. Mas para demitir, não posso continuar no lugar aonde está me levando ao pecado. Sacrifício. Aí é uma escolha, queridos. É uma decisão. É um corte que eu e você precisamos fazer. Quando eu estava lá em Camaçari, eu lembro que a gente foi fazer um evangelismo em um bairro que era repleto de ciganos, né? Então tinha ciganos muito pobres que moravam embaixo da barraca, mas tinha ciganos riquíssimos. Você entrava na casa do cara e você ficava assim impressionado. E às vezes uma pessoa que se converteu, ela diz assim: pastor, eu quero que o senhor ore pelo meu esposo, que amanhã ele tem uns negócios para resolver. E eu precisava perguntar quais eram os negócios, porque às vezes o negócio do cigano era matar o cara porque não pagou a dívida. E como é que eu vou orar? Porque ele tem um negócio amanhã para fazer. Eu disse: mas é o quê? Não, ele tem... Aí se eu entendesse que era alguma coisa, era uma oportunidade de destruir essa pessoa, né? Então, irmão, ei, a sua vida não é mais sua. A bússola da sua vida não aponta mais para a sua vontade. Não aponta mais para o seu ego. Não é mais o egocentrismo, é o teocentrismo, é o Senhor no centro das coisas. Jesus fala assim: vem, vende tudo, fica zerado, vem e me segue. Jesus está dizendo assim: você precisa sacrificar esse seu ídolo. No caso dele, o ídolo dele era o dinheiro. Às vezes o seu ídolo é o prazer. Coisas que te dão prazer, mas que te afastam do Senhor. Às vezes o seu ídolo é uma instituição, é um esporte, é alguma coisa que faz com que você seja altamente comprometido lá, mas capenga aqui na igreja. Você é comprometido lá, mas você é capenga na sua igreja. Ou seja, você só tem um pé naquilo que você gosta, mas daquilo que você deveria gostar e deveria ser um compromisso seu, você não tem, que é esse corpo aqui, que é essa igreja. Porque, querido, todo convertido deve ter prazer em sacrificar para se doar mais e mais ao reino de Deus. Me aponte uma pessoa na Bíblia, uma que para caminhar com Jesus não precisou sacrificar alguma coisa, que para abraçar um plano do reino de Deus não precisou sacrificar alguma coisa. Eu não estou dizendo que você tem que estar 24 horas na igreja, porque a igreja somos nós.
Não é você, somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. Estou dizendo que você precisa ter compromisso. E uma ilustração que eu faço: se você é mulher, se um homem chegasse para você e falasse assim: você é linda, maravilhosa, olha, você é a mulher da minha vida, agora eu só não quero ter compromisso com você. Aí você diz: nossa, elogios maravilhosos, é tudo que eu quero da minha vida, é isso? Não. Você tem que encontrar um homem de Deus como eu. Brincadeira, eu sou homem de Deus, né, Mi? Mas já tem dona, Mi já disse, ó. Então, irmão, escute uma coisa. Essa palavra não é para que você saia daqui abatido. Essa palavra, meu irmão, é para que você saia daqui celebrando. Se você está vivendo essas verdades, glória a Deus por isso. Mas se não está ainda, se as coisas não estão alinhadas, não estão ajustadas como deveria ajustar, ei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Deus mandou essa palavra para dizer para você que ainda é tempo de você se converter de verdade. Ainda é tempo de você se comprometer com o reino, com o Senhor do reino de verdade. Que aquilo que você viveu até hoje não está perdido, que agora você pode viver um novo tempo na sua vida. E meu irmão, quando eu penso nessa palavra, eu fico dizendo assim: será que eu estou, meu Deus, eu estou realmente rendido ao Senhor naquilo que o Senhor quer para mim? Então eu faço e penso em várias coisas. Eu identifico áreas que eu digo assim: meu Deus, eu preciso ser mais intencional, eu preciso praticar mais isso. Porque não tem essa de uma vida cristã ser no mundo das ideias. O meu coração é teu e ok. Jesus não é cardiologista. Ele quer a sua vida. Ele não quer só o pulsar do seu coração. Ele não quer só o arrupiar dos seus pelos. Ele quer o seu coração. Ele quer o meu coração. Ele quer ser o Senhor da minha vida. Ele quer dizer para onde eu vou e eu vou. Ele quer dizer quando eu venho e eu tenho que vir. Pastor, isso é escravidão. Ei, seja bem-vindo ao cristianismo, porque esse cristianismo significa isso: morrer para mim mesmo e viver para Ele. Chega na minha vida, na sua vida, desse cristianismo que não exige transformação. Chega disso. Chega dessa ideia de que no final todo mundo vai ser salvo, porque não vai. E se alguém está dizendo para você que vai, essa pessoa está te enganando. Não vai, se não tem transformação, se não tem arrependimento, se não tem conversão, se não tem sacrifício. Quando eu falo sacrifício, querido, o pastor acabou de dizer que eu vou ser salvo pelo meu sacrifício. Não, eu quero dizer que quem segue Jesus naturalmente se sacrifica por Ele. Não são os meus sacrifícios que me levam ao céu, é porque eu estou indo ao céu que eu estou sacrificando, que eu não tenho mais prazer nisso, que isso não é mais importante para mim. É como se Jesus dissesse assim: olha, você quer ser salvo? Você precisa sacrificar o seu ídolo chamado riqueza, porque o principal na sua vida tem que ser eu. O que é que você precisa sacrificar hoje ao Senhor? Às vezes você vai ter que sacrificar uma amizade, sacrificar um lugar, sacrificar alguns pensamentos. Talvez você vai ter que sacrificar os seus planos. Talvez você vai sacrificar, querido, coisas que para você até hoje eram preciosíssimas, mas ao se encontrar com Jesus você percebeu que isso não tem valor nenhum. E aí você vai encontrar aquilo que a palavra de Deus chama de vida abundante. Porque vida abundante não é ter tudo o que eu quero.
vida abundante é ter consciência de que eu tenho mais do que eu mereço. Isso. Vamos ficar em pé, vamos adorar a Deus nesse momento.